Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Otim. Vamos continuar com o conteúdo de gases. Nós vimos nas aulas anteriores que existem processos isotérmicos, isovolumétricos e isobáricos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos um gás que possui sua pressão, volume e temperatura e sofre três tipos de processos. Processo em que variou pressão, volume e temperatura. Ocorreu essa transformação para um outro estado. Nós temos aqui um estado inicial, nós temos aqui um estado final. Como é que a gente representa essa mudança de estado em determinado gás? A gente representa por essa equação. P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 sobre T2. Vamos analisar algumas coisas interessantes. Se a pressão é constante, então vamos escrever aqui. P1, V1, T1 é igual a P2, 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 T2. Se a pressão é constante, P1 é igual a P2. Portanto, o que é que sobra? V1 sobre T1 dividido por V2 sobre T2. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Se os volumes são iguais, tchuco, chachá. Sobra o quê? P1, T1 é igual a P2, T2. E temperatura constante? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Se é isotérmico, truco com truco. Sobrou o quê? P1, V1 igual a P2, V2, que é exatamente a lei de Boyle. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, nós vamos fixar essa equação. Continuando a matéria, temos duas coisas a falar. A primeira é sobre o volume molar e a segunda é sobre a hipótese de Avogadro. O volume molar é o volume ocupado por um mol de um gás. Mas especificamente nesse caso, nós temos que falar da CNTP. Que a CNTP é um acrônimo para condições normais de pressão e temperatura. Ou de temperatura e pressão, tanto faz. O que é a condição normal de temperatura e pressão? 0 graus Celsius e 1 atm. Então, qual o volume ocupado por um gás na CNTP? 22,4 litros. Isso é uma marca de referência. Onde é que a gente encontra isso? Ora, na água oxigenada. Então, você vê, por exemplo, água oxigenada, 10 volumes. 10 vol. O que é que significa esse volume? Para cada 1 ml de água oxigenada, você libera 10 ml de gás oxigênio na CNTP. E qual a reação envolvida nesse tipo de coisa? É a decomposição do peróxido de hidrogênio. Portanto, quanto maior o número de volumes, maior a concentração de peróxido. O que significa dizer que quanto maior a concentração de peróxido, maior a quantidade de gás oxigênio que aquela solução vai liberar. Muito bem, vamos continuar no próximo assunto, que vai ser sobre hipótese de Avogadro. Vamos fazer mais exercícios. Muito bem, pessoal. Agora, o que é essa tal de hipótese de Avogadro? Nada mais é do que uma conclusão lógica das CNTPs. Olha só. Volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de temperatura e pressão possuem a mesma quantidade, seja em mol ou seja em número de moléculas desse mesmo gás. Então, se você tiver dois gases com volumes iguais sob as mesmas condições de temperatura e pressão, esses dois gases vão ter em comum o mesmo número de mols ou o mesmo número de moléculas. Nada mais, nada menos. Então vamos fazer algumas questões sobre esse assunto. Questão da PUC. Tem-se dois balões A e B de mesmo volume.
O balão A contém gás cloro e o balão B gás ozônio, não oxigênio, ozônio. A mesma temperatura e pressão. Pode-se afirmar que há em comum entre os dois balões o quê? Ora, se nós temos dois volumes iguais dos dois balões, a mesma temperatura e pressão, o que a gente conclui? Temos o mesmo número de mols dos gases. Vamos olhar as opções. É a mesma massa? Não. É a mesma densidade? Também não. É o mesmo número de moléculas? Com certeza. Agora vamos olhar os outros itens. Mesmo número de átomos? Lógico que não. O gás cloro é um gás diatômico, enquanto que o gás ozônio é um gás triatômico. Então não é o mesmo número de átomos. Mesma coloração? Tampouco. O gás cloro tem uma cor verde pálida, muito parecida, um pouquinho mais claro que isso aqui, que é essa cor. E o ozônio ele é incolor. Muito bem. Let's move along. Questão 2. Massas iguais dos gases sulfidreto ou sulfeto de hidrogênio e fosfina, nas mesmas condições de temperatura e pressão, ocupam o mesmo volume. Então, nós temos sulfeto de hidrogênio e nós temos fosfina. Nós não sabemos qual é a fórmula. Qual a massa molar da fosfina? Sabendo-se que as massas atômicas de hidrogênio e enxofre são iguais a 1 e 32, respectivamente. Então, vejam só. Se o enxofre é 32 e hidrogênio é 1, eu tenho 2 hidrogênios. 32 com 2, 34 unidades de massa atômica. Então, veja só. Passo a passo. Se ele está dizendo que as massas são iguais, o que a gente conclui? Que a massa do sulfeto de hidrogênio é igual à massa da fosfina. Só que ele está dizendo que são volumes iguais na mesma temperatura e pressão. Então, a hipótese de Avogadro é válida. Se a gente sabe que o número de mols é a massa da substância dividida pela sua massa molecular, então o que a gente conclui? Que a massa da substância vai ser o quê? O número de mols vezes sua massa molar. Então vamos substituir em 1. Então nós vamos ter que o número de mols do sulfeto de hidrogênio vezes sua massa molecular do sulfeto de hidrogênio é igual ao número de mols da fosfina, que a gente não sabe qual é a massa molecular, pela sua massa molecular. Então veja, se o número de mols, aliás, se a hipótese de Avogadro, não escrevi errado, se a hipótese de Avogadro estiver correta, então significa dizer o seguinte, que o número de mols do gás sulfídrico é igual a da fosfina. Opa, fosfina é X. Portanto, o que é que sobra? A massa molecular do sulfeto de hidrogênio é igual à massa da fosfina. Ora, quanto é que é o valor da massa do sulfeto de hidrogênio? 34 unidades de massa atômica. Acabou a questão. Então, pela hipótese de Avogadro, nós conseguimos calcular a massa molecular de um gás desconhecido. A propósito, desconhecido, vírgula, né? A fosfina possui essa fórmula molecular. E se você calcular, vai dar 34. Muito bem, vamos esgolepar aí mais questões. Muito bem, pessoal. Vamos agora fazer alguns exercícios sobre a hipótese de Avogadro e também a equação de estado de gases ideais. Então, nós temos uma questão que ela diz assim. Certo gás ocupa 100 litros a uma dada pressão e temperatura. Qual o volume ocupado pela mesma massa gasosa quando a pressão do gás se reduzir a 3/4 da inicial e a temperatura absoluta se reduzir em 2/5? Veja só. Se eu tenho uma temperatura absoluta se refere a graus, aliás, a temperatura Kelvin, a escala Kelvin.
Então veja, como a temperatura Kelvin ela precisa ser somada a um valor para ser convertida de Celsius para Kelvin, quando se referir a aumento ou diminuição, não se pode falar de multiplicação ou divisão, mas sim de soma ou subtração. Portanto, como a temperatura diminuiu 2/5, eu não posso dividir direto por 2/5. Eu tenho que subtrair o valor inicial por 2/5, que dá quanto? 3/5. Como eu quero o volume final, eu vou rearranjar a equação de modo que eu tenha todos os itens, aliás, todas as grandezas de um lado, para isolar, deixar V2 isolado. Então, simbora. P1 é quanto? É P. V1 é quanto? 100. T1 é quanto? T. Vezes T2 é quanto? Esse menos esse vai dar isso daqui. 3/5 de T. 3/5 de T dividido por P2, que é quanto? 3/4 de P. P vai embora com P, T vai embora com P. Então, o que é que nós temos? 100... 100 vezes 3/5 vezes 4/3. Isso vai dar quanto? 80 litros. Muito bem. Vamos agora para uma questão porreta da FUVEST. Tem-se 3 cilindros de volumes iguais à mesma temperatura com diferentes gases. Um deles contém 1,3 kg de acetileno, o outro 1,6 kg de óxido de nitrogênio e o terceiro 1,6 gramas de oxigênio. Comparando-se as pressões dos gases nesses 3 cilindros, verifica-se que... Muito bem, se tem volumes iguais à mesma temperatura, significa dizer o seguinte, que a hipótese de Avogadro é válida. Mas como é que eu tenho certeza que a hipótese de Avogadro vai ser válida? Quando eu tiver a mesma pressão. Então, vamos pegar a seguinte equação. Vamos pegar a metade dessa equação. PV sobre T é constante. Vamos isolar o P. P é igual a T sobre V vezes K. Vamos chamar isso aqui de uma nova grandeza. Vamos chamar isso aqui de alfa. Mas só que alfa a gente calculou para 1 mol. Então veja, se 1 mol de P eu possuo alfa, se eu tiver N mols de P eu tenho quanto? Eu tenho P'. Então P' vai ser o quê? Alfa vezes N. Então o que é que eu concluo? Que a pressão, nesse caso, é diretamente proporcional ao número de mols dos gases. Então, vamos chamar o acetileno de 1, o óxido de nitrogênio de 2 e o oxigênio de 3. Se a gente fizer as contas, a gente vai obter que o acetileno possui 50 mol, o N2 possui quanto? 36,4. 36,4 mol. E N3 possui o quê? 50 mol. Então veja, se a pressão corresponde ao número de mols, então eu devo comparar quem? Nesse caso, para que haja validade da hipótese de Avogadro, os gases possuem o mesmo número de mols. Então quais são? N1 e N3, que são o quê? O acetileno e o oxigênio. Então, o item correto é o item A. São iguais apenas nos cilindros que contêm acetileno e oxigênio.
Muito bem, pessoal. Essa foi a aula de hoje, também com mais exercícios. Espero que vocês tenham entendido o conceito. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Não se acanhem. Então, pessoal, é isso. A gente vê na próxima aí. Esgulepa.